Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, vocês também, amigos que nos ouvem, que nos assistem através do YouTube, são todos muito bem-vindos aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Nós vamos hoje ter o nosso culto matinal e nós vamos estar orando por várias situações e eu quero trazer aqui para vocês o nome dos aniversariantes dessa semana, pelos quais nós estaremos orando, pelo André Paiva, pelo Alexandre Oliveira, aniversário de casamento também da Jude e do Vanilton, lembrando da Ivani, do pastor Alcinei, Mônica e pastor Flávio. Por todos esses nós estaremos orando durante esta semana. Quero lembrar também que devemos orar pela saúde de alguns irmãos, alguns estão acometidos do Covid-19, vamos estar orando pela Leda, Leda está hospitalizada, o estado dela é bom, mas por cuidado, por zelo, ela está hospitalizada, vamos orar por ela, orar pelo seu filho Luizinho, pela Liane, sua nora, pelo Felipe, seu neto, que também estão acometidos, vamos orar pela Rejane e pela Marilac, pela saúde deles, orar pela Ilma, que é a mãe do Gustavo, e vamos estar orando também pela Márcia Menezes, que também tem suspeita de Covid-19. Lembrando que nós vamos estar gravando no dia 12/9, que é sábado, os cultos de domingo, às 10 horas da manhã. E nós estaremos começando a abrir o espaço para que você possa vir e participar das gravações dos cultos de domingo. Então, no próximo sábado, no dia 12, às 10 horas da manhã, você poderá participar de um culto aqui no templo, na gravação dos cultos de domingo. Será um número limitado, nós vamos limitar a 10 pessoas. O nosso templo, seguindo as normas preconizadas pelo Estado, ele pode comportar 19 pessoas. Mas é importante que você se inscreva, se quiser vir, mas nós vamos estar limitando inicialmente a 10 pessoas. Você vai telefonar para a secretária Cátia, secretária da igreja, no 32836047, e vai se inscrever para estar aqui na gravação dos cultos de sábado, 12/9, às 10 horas. Lembrar que nós estaremos já testando todas as medidas de segurança, medição de temperatura, higienização nos tapetes de entrada, postes de álcool gel, uso de máscaras, distanciamento mínimo de 2 metros das cadeiras e também o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro. Vamos assistir os cultos, sair ordenadamente, mas é um início. Lembrar também que todo esse trabalho está abaixo das determinações do Estado. Se houver uma determinação no sentido de que não se faça os cultos por alguma razão, nós estaremos suspendendo e avisaremos. Mas, por enquanto, estamos com essa perspectiva de receber os irmãos que se inscreverem para esta gravação no próximo sábado, dia 12. Lembrar que nós estaremos orando também pelos profissionais de saúde, pelos mais vulneráveis, pelos missionários, pela Igreja Batista da Freguesia e pelos governantes da nossa pátria. Vamos orar também agradecendo a fidelidade dos irmãos. Os irmãos têm sido dizimistas fiéis, os irmãos têm cooperado com as suas ofertas e, graças a Deus, nós temos conseguido saldar todos os compromissos da igreja, ajudar os campos missionários, pagar salários, fazer o trabalho de ação social, tudo tem sido possível, porque Deus é fiel e tem se mostrado fiel através também da fidelidade dos irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto trazendo um informe sobre missões e também um informe sobre determinadas providências que têm sido tomadas aqui no nosso templo, e certamente você vai ficar feliz com isso. Logo depois, nós vamos estar cantando o hino de missões e também cantando com vocês em casa um cântico na preparação da mensagem. Vamos lá.
Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é o único digno e pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos dê sabedoria, para que, a partir de semana que vem, estejamos juntos com todo cuidado, pedindo a Deus que nos oriente. Vamos louvá-lo. És tu única razão da minha adoração a Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me aliviado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me aliviado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Olá, crianças! Hoje eu vim aqui falar sobre a campanha de missões nacionais. Ela já começou e esse ano o tema é Porque Ele Me Amou. Nosso versículo fica em 1 João 4,19 diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é bom saber que mesmo antes da gente nascer, Jesus já nos amou, Jesus já demonstrou esse amor, né, dando a sua vida por nós. E muitas pessoas que ainda não sabem sobre isso precisam saber que são amadas por Deus, que são pessoas preciosas para Jesus, e nós precisamos falar. Mas muitas vezes nós não temos como ir
falar para essas pessoas, sabe? Mas Deus levantou os missionários, que são homens e mulheres que estão dispostos a ir e a anunciar Jesus para todos. Um lugar onde recebe esses missionários é a Casa Viver. A Casa Viver, ela fica aqui no Rio de Janeiro, em Costa Barros, e lá eles acolhem as crianças da comunidade. São mais de 100 crianças, além, é claro, das suas famílias, e lá elas têm a oportunidade de aprender um esporte, elas têm a oportunidade de aprender a dançar, né, se expressar, têm a oportunidade de conhecer Jesus. E como é bom saber que nós fazemos parte disso. Com as nossas orações e com as nossas ofertas, nós estamos abençoando a vida daquelas crianças. E é muito legal saber que a gente sempre está lá, a gente sempre está participando, mesmo não estando lá fisicamente, mas a gente tem uma maneira muito legal de ajudar. E crianças, não esqueçam, nós precisamos sempre estar orando pelos missionários e por aquelas crianças que moram ali. Porque muitas vezes elas não têm as oportunidades que nós temos, mas Deus abençoa a vida delas levando essas pessoas que falam sobre Ele e que ensinam. Então, essa é uma maneira da gente estar contribuindo com a obra missionária, com os missionários, né, que estão lá, orando. Então, não esqueça de estar sempre em oração pela vida dessas pessoas. Hoje, eu quero te convidar, criança, a lembrar no momento de oração, de orar pelas crianças de Costa Barros, pelas crianças da Casa Viver, aqui do Rio de Janeiro, e que o Senhor possa estar levantando mais pessoas e que nesse momento de pandemia elas possam estar seguras em Jesus, seguras em Cristo Jesus, e que nenhum mal possa acontecer com elas e com os missionários que estão lá, trabalhando diretamente com elas, tá bom? Então, não esqueça de orar e também não esqueça que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um beijo e até a próxima. Irmão, semana passada trouxemos um trechinho da música de missões desse ano, de missões nacionais, porque Ele me amou, e preparamos agora ela completa. Estamos aprendendo ainda, então, qualquer coisa vocês já estão sabendo e aprendam com a gente também essa letra que é muito bonita e fala sobre um dos propósitos que o Senhor tem para a gente nessa terra, que é levar o Evangelho a toda criatura. Vamos louvá-lo. Esperança de salvação está na cruz do meu Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida atrás. Da escuridão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e ao aflito resgatar.
Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O teu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir. Eu vou amar, eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Muito bem, queridos, que bom, já tivemos as nossas músicas cantadas, louvamos juntos, e agora eu vou pedir ao Kleber que ore por mim. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã mais uma vez de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Nos ajuda a perceber o Teu propósito em todas essas coisas, Senhor. Nos ensina a valorizar o estar junto, o cuidar do nosso irmão. Nos ensina a valorizar a resiliência, o cuidado com o próximo, Senhor. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe o povo de Deus espalhado pela terra, que nesse momento volta a se reunir. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida também da mensagem que o pastor Rogério vai trazer nessa manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como tem falado ao coração dele também, Pai. Te peço por isso, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado ao grupo de louvor. Eu quero convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia, mas eu queria fazer um outro convite a você que está em casa, que está assistindo. Você que é membro da Igreja Batista da Freguesia, teria um dos nossos boletins em casa? Um daqueles boletins que a gente distribui todo domingo. E se você tem, provavelmente tem, vai buscar, pede para alguém pegar o boletim lá, porque nós vamos usar o boletim hoje. Lá no final do boletim, na última página, nós temos a missão e a visão da igreja. E nós vamos precisar daquilo que está escrito como missão da Igreja Batista da Freguesia. Pegue lá, ok? Pegou? Muito bem, muito bem. Muito bem. Quero lembrar algumas coisas para você. Primeiro, nós vamos falar sobre o título da nossa mensagem, e o título da mensagem é Não Esqueça da Sua Fé. Quando eu digo não esqueça da sua fé, está implícito aí, não esqueça da sua missão, da missão que Deus te deu. Deus deixou para você uma missão, Deus deixou para você um voto de confiança, de continuidade do Evangelho. E a continuidade do Evangelho passa por dentro da nossa fé. Não há como dar continuidade ao Evangelho se nós não cultivamos a nossa fé. E nesses tempos de pandemia, acontece algo estranho. E é interessante, né? Todo culto a gente, de alguma forma, tem que citar isso. Mas é o fato de que nós não nos encontramos fisicamente, não nos encontramos no tempo por meses seguidos, e há um grande perigo do esfriamento. Então eu quero dizer para você, não esqueça da sua fé. Para começar,
nós vamos ler um texto que está no Salmo 103. Abra sua Bíblia no Salmo 103, versículos 1 e 2. Salmo 103, versículos 1 e 2. E aí, seu filho, seu neto, seu sobrinho, você mesmo já pegaram lá o número do boletim? Um boletim qualquer do passado aqui, um boletim, já deixa aí do lado. Mas vamos ler Salmo 103, versículos 1 e 2, preste atenção, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Querido, não se esqueça da sua fé. Nada há mais importante na sua vida que a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É isto que dá sentido à sua existência. E dá ainda muito mais sentido à sua existência eterna. Se dá sentido à sua existência aqui, neste mundo, nessa sociedade, quanto mais é tudo que dá sentido à sua existência eterna com Deus. A palavra esquecer significa, aquele significado de dicionário, deixar fugir da memória. Deixar fugir da memória. Significa também perder a sensibilidade. Já ouviram aquela expressão que alguém diz assim: fulano está com a mão esquecida, ou seja, a mão está sem movimento, sem sensibilidade. A palavra esquecer vem da palavra latina escardecere, que quer dizer, na verdade, cair fora. Cair fora, dá origem a uma segunda palavra, que é excadere, que significa cair fora. Esquecer é cair fora. Não deixe a sua fé cair fora. Não deixe a sua fé ficar insensível. Não deixe a sua fé sair do seu coração, mas também não deixe que ela saia da sua memória. O Salmo 103 que nós lemos, que no versículo 2 diz: não te esqueça de nenhum só dos benefícios de Deus. É um salmo escrito por Davi, inspirado por Deus. Davi está falando da sua experiência pessoal. Quando ele escreve esse salmo, ele já é um Davi maduro, que tem consciência da sua fragilidade, que tem consciência da necessidade de gratidão. É um grande perigo esquecer da sua experiência com Deus. Lá em Apocalipse, há um momento em que Deus inspira João a escrever às igrejas, e há uma frase que é emblemática, que é: não esqueça do primeiro amor, volte ao primeiro amor. Não se esqueça da sua fé. E quando eu digo não se esqueça da sua fé, incluo aí, não esqueça da sua missão. Da missão que Deus deu a você, de quem o Senhor é na sua vida. E eu quero pedir a você que, lembrando da missão da igreja, lembrando da missão da nossa igreja, essa igreja tão amada, essa simples igreja que temos, a Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e eu quero convidar você a pegar o boletim da igreja. Pegue aí o boletim da igreja que você já separou, e lá na última página eu vou ler o texto que define a missão da nossa igreja, que diz assim: a Igreja Batista da Freguesia existe como instrumento de Deus para restaurar vidas, fazendo-as conhecer o amor de Cristo e levando-as ao crescimento na vida cristã, cumprindo assim a sua tarefa de ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a missão da Igreja Batista da Freguesia. E eu gostaria de, inspirado nessa sequência de palavras que define a missão da nossa igreja, lembrar a importância de cada uma dessas frases.
O texto que define a missão da nossa igreja começa dizendo: a Igreja Batista da Freguesia existe. Querido, sabe por que a Igreja Batista da Freguesia existe? Sabe por que você, como componente desta igreja, porque a igreja é a reunião dos crentes, não é o prédio, ou não são os prédios. Essa igreja existe pela vontade expressa de Deus. A Igreja Batista da Freguesia, a igreja que é formada também por você, é muito mais do que um templo. Segundo a Crônica 6,18, diz assim: nada pode conter Deus. Nada pode conter Deus. O Senhor Deus não habita em templos. O Senhor Deus habita no coração, na alma daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, naqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas Ele escolheu a igreja para habitar. Ele escolheu você para habitar. O Senhor Deus habita em você, em você, em você. Ele habita em você. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João 14, 17, aliás, que foi texto da mensagem da manhã do domingo passado. João 14, 17. E eu quero que você lembre daquele texto tão bonito, que fala de como o Espírito Santo habita em nós. João 14, 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Lembro ainda do versículo 19, que diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Queridos, o Espírito Santo de Deus habita em você. E esse belíssimo texto, mais à frente, vai dizer assim, quando Jesus fala, no versículo 23, diz assim: o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, a própria Trindade, através do Espírito Santo, ela abençoa você, ela vive em você. Olha que coisa maravilhosa, maravilhosa. Então lembre o seguinte: a Igreja Batista Freguesia existe, e existe pela expressa vontade de Deus. Dizer que a Igreja Batista Freguesia existe, é dizer que você existe pela expressa vontade de Deus. Mas o texto que define a missão da nossa igreja continua e diz assim, que a Igreja Batista da Freguesia, ou a igreja de que você faz parte, ela é instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Queridos, qual é o significado disso? Dizer que algo é um instrumento. Um instrumento é um objeto para auxiliar alguém, para efetuar, ampliar a ação de alguém. Vocês lembram do Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Num determinado momento diz assim: tua vara e teu cajado me consolam. Aquela vara do pastor de ovelhas, uma longa vara que ele usa como se fosse estender o seu próprio braço. A vara amplia o seu braço para que ele possa conduzir um maior número de ovelhas para o lugar correto, para o lugar de salvação. A igreja de que você faz parte, ou a igreja que é parte em você também, esta igreja é uma ampliação dos braços de Deus sobre a sociedade. A Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, é um instrumento ativo, executivo do cabeça, que é Cristo. Nas Escrituras, instrumento é quase sempre uma arma, uma ferramenta, às vezes um próprio instrumento musical, para ampliar a ação de quem o utiliza. Mas também, já que somos crentes,
nós somos os verdadeiros instrumentos de Deus para agir sobre a face da terra. Agora, lembrar o seguinte, quando a gente diz que alguém tem um instrumento na mão, esse instrumento pode ser um instrumento de iniquidade ou pode ser um instrumento de justiça. Aliás, vou convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos 6. Venha comigo até Romanos 6. Vamos lá, abre aí. Romanos 6, versículos 12 a 14. Olha que texto bonito, que dá um entendimento muito interessante sobre essa questão da instrumentalidade da igreja, consequentemente dos próprios crentes. Romanos 6, 12 a 14 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas próprias paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Interessante. Um instrumento pode ser um instrumento de iniquidade ou pode ser um instrumento de justiça. O instrumento de iniquidade é quando esse instrumento não está a serviço de Deus. Por exemplo, armas mal utilizadas, né, quando não são utilizadas de forma adequada, são instrumentos de iniquidade na mão de tantos facínoras, né? Mas o interessante é observar que nós devemos ser instrumentos de justiça nas mãos de Deus, né? Instrumentos musicais, ferramentas, as próprias armas podem ser instrumentos de iniquidade e de justiça. Quer ver, por exemplo, uma faca utilizada por um assassino é um instrumento de iniquidade. Uma faca utilizada pela dona Leda, fazendo um delicioso almoço, que nós já comemos tantas vezes aqui, é um instrumento de justiça, a mesma faca. Então, o mesmo homem pode ser um instrumento de iniquidade ou pode ser um instrumento de justiça. Não esqueça que você foi criado para ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Mas o texto que define a missão da igreja, depois de explicar que a Igreja Batista Freguesia é um instrumento de Deus, ele vai dizer o seguinte, que esta igreja está aqui para restaurar vidas. Restaurar tem dois grandes significados, né? A palavra restaurou-se alguma coisa. Uma delas, restaurar, significa a restauração de posse. Você pode restaurar alguma coisa que havia sido roubado de alguém, você pode restaurar a esta pessoa. Essa é uma possibilidade, é restaurar o domínio correto de algo, ok? E há também a possibilidade de você restaurar consertando. E é isso que a igreja deve fazer, é isso que você deve fazer. Restaurar pessoas ao seu verdadeiro dono. Pessoas que estão nas mãos de Satanás, estão afastadas de Deus, foram roubadas de Deus. Foram roubadas de Deus, então, como ação da igreja, elas são restauradas à mão do Senhor. E também pode ser uma alusão a restaurar no sentido de consertar. Vocês já devem ter visto vários programas de televisão que falam sobre restauração de objetos antigos, de instrumentos antigos, por exemplo. Então, é tão lindo, né? Quando você pega um instrumento que estava lá todo enferrujado, todo cheio de defeitos, e lentamente vai sendo restaurado e se torna um restaurado novo, completamente útil e bonito. É isso que a igreja faz, né? Ela é um instrumento de Deus para restaurar, salvar vidas, restaurar, restituir o esplendor
da obra de Deus. Bom, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi considerado a coroa da criação de Deus. E muitos se estragaram com o tempo. E através desse evangelho pregado pela igreja, testemunhado pela igreja, tantos têm sido restaurados. Mas esse texto que vai falando da missão da igreja, logo depois diz assim, que a igreja está aqui para fazer conhecer o amor de Cristo. Fazer conhecer o amor de Cristo. Abra sua Bíblia novamente lá em João 13. João 13. João 13. Vamos ler os versículos 1, 17 e 35 de João 13. Falando sobre esse conhecimento do amor de Cristo, que é obra da igreja, levar esse conhecimento. João 13:1 vai dizer: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou seja, amou-os ao máximo. E aqui o Senhor Jesus ressalta a importância do amor. Versículo 17 vai dizer: ora, se sabeis estas coisas, feliz serás se as praticardes. Mas feliz serás se praticar o quê? E o versículo 35 vai explicar muito bem: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim que a igreja de Cristo precisa se apresentar no meio da sociedade. É assim que ela precisa ser identificada no meio da sociedade. É assim que um crente precisa ser conhecido. Ele é alguém que ama. Ele é alguém que ama aqueles que estão à sua volta. Ele é alguém que propaga o amor de Deus. Propaga esse amor de Deus, fazendo com que a sociedade conheça o amor de Cristo. Nós somos igreja quando com amor nós fazemos que as pessoas possam conhecer o amor de Cristo. É muito interessante, tem havido muitos movimentos na igreja contemporânea sobre esse testemunhar do amor, compartilhar do amor, esse amor relacional, os pequenos grupos multiplicadores, como temos o pequeno grupo multiplicador dos jovens, em que pequenos grupos se reúnem para se relacionar e compartilhar este amor. Há uma máxima nesse movimento, nesse trabalho dos pequenos grupos multiplicadores, que é dizer assim: olha, assim colocamos vida na vida do outro. Vida na vida do outro. É interessante você observar algo importante. Veja Efésios 4:15, Gálatas, Efésios, vai lá para Efésios 4:15. Há algo bem interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês. Efésios 4:15 tem uma recomendação trazida pelo apóstolo Paulo para os crentes, e a gente às vezes não se dá conta dela. Diz assim, preste atenção, Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção, primeira frase, seguindo a verdade em amor. Queridos, às vezes nós queremos colocar o evangelho na sociedade, não pelo amor, ou pela imposição, ou pela ridicularização da fé do outro, ou pelo menosprezo a outras expressões de fé. Quando nós não colocamos a questão da mensagem do evangelho e da fé em amor, nós corremos o sério risco de partir para uma situação de fanatismo e não de sentimento profundo, sentimento em Deus. É preciso que a igreja faça conhecer o amor de Cristo em amor. Uma vez,
eu tive eu comprei um quadro danificado. Eu gosto muito de obras de arte, assim. Compramos um quadro danificado. E aí eu peguei esse quadro e, como eu não sou pintor, eu levei para um pintor para ele restaurar. Apenas tinha um rasgo na tela, tinha alguma coisa assim, rasgos, e ele teria que restaurar ali. Ele tinha prática em restauração. Mas esse pintor restaurou o quadro e ele invadiu o quadro. Ele começou a pintar dentro do quadro. Além de restaurar, ele achou, eu vou melhorar esse quadro, e saiu pintando dentro do quadro. Quando eu recebi o quadro, ele estava diferente do quadro que eu levei para ser restaurado. Embora a base do quadro fosse a mesma, ele invadiu. Eu fiquei assim, meu Deus, aquele quadro tinha todo um estilo, agora o quadro está modificado, invadido, destruído. Nós temos que tomar muito cuidado para quando nós levarmos o Evangelho, nós não fazemos uma invasão, mas, pelo contrário, nós façamos conhecer o amor de Cristo em amor. Em amor. Que restaurar também seja uma promoção do crescimento na vida cristã. Porque nós também precisamos lembrar que quando nós levamos o Evangelho em amor para alguém, como diz aqui o texto da missão da nossa igreja, fazendo-as conhecer o amor de Cristo, o texto vai dizer assim, e levando-as ao crescimento na vida cristã. Crescer é preciso, crescer é preciso. Às vezes nós amamos muito um filho que é pequeno, vamos dizer, ele tem lá 3, 4, 5, 6 anos, que gracinha, e alguém pode até dizer assim, puxa, não queria nem que ele crescesse, porque quando ele for adolescente vai me dar um trabalho, Isso é uma tolice. As pessoas precisam crescer, precisam passar pelas novas fases, precisam acrescentar conhecimento, acrescentar tamanho, acrescentar capacidade. Então, quando nós levarmos o Evangelho em amor a alguém, nós precisamos trabalhar para a promoção do crescimento dessa pessoa. Lembra quando Jesus fala lá no final de Mateus 28, 20, ele diz assim, olha, vocês vão por aí, vão batizando, vão testemunhando, e diz assim, vão ensinando as pessoas, ensinar, fazer crescer. Nossa igreja precisa ensinar, ajudar pessoas a crescerem, a ter uma fé que pensa, uma fé segura. Gosto muito da expressão dita pelo pastor, esposo da irmã Tabita, que foi pastor da igreja do Meia, de longa data, pastor, não me lembro agora o nome dele, me perdoe, foi o fundador do Seminário Betel. Ele dizia assim, graças a Deus, porque a minha fé está baseada no que eu sei, e não baseada no que eu sinto. Porque quando a gente tem uma fé que não cresceu, quando a gente não cresce no uso dos nossos dons, não cresce no conhecimento da palavra, não cresce na intimidade com Deus, a nossa fé fica sujeita ao nosso estado de espírito do dia. E se a coisa está ruim, a gente esquece de Deus. Talvez a gente até se revolte contra Ele. Mas quando a sua fé está baseada no crescimento que você teve na palavra, no Senhor, aí você se torna alguém capaz de resistir. Mas o texto vai caminhando aqui da missão da nossa igreja, e depois vai dizer assim, que a sua tarefa que ajudará as pessoas a cumprirem as suas tarefas de serem sal da terra e de serem luz do mundo. Ser sal é conservar, ser sal é dar sabor. Mas aqui nesse texto que fala sobre isso, há um grande autor de comentários bíblicos chamado Champlin. Ele define assim, o crente santificado precisa viver a realidade do que ele professa. Como sal, apresentar
suas propriedades específicas. Nós precisamos viver aquilo que nós professamos, aquilo que nós dizemos que somos. Esse exemplo é muito interessante, porque lá na Palestina, o sal era muito utilizado e muito visado como sendo aquele sal das encostas lá do Mar Morto. Era chamado de sal de Sodoma. E aquele sal, sob certas condições climáticas, ele acabava perdendo o seu sabor. Ainda acontece isso até hoje. Aquele sal daquele lugar, dependendo do clima, das condições, ele acaba perdendo o seu sabor salgado. Ele fica apenas com a aparência do sal, mas não é sal. É sobre isso que a Bíblia fala. Nós precisamos ser sal da terra, nós não podemos ser só aparentes, nós temos que estar dentro completamente daquilo que somos e nunca daquilo que apenas possamos parecer ser. Não basta parecer sal, é preciso ser sal. Quando você se coloca como um crente no Senhor Jesus Cristo, você precisa ser. Eu tenho um duro testemunho a dar para vocês, que eu vi acontecer recentemente. Recentemente eu soube de um imóvel na Ilha do Governador que havia sido invadido. Algumas pessoas tomaram o lugar numa casa, entraram, começaram a pintar, a casa estava fechada, e invadiram. Os donos acabaram sabendo, apareceram lá batendo na porta e disseram: olha, já falamos com a polícia está vindo para cá, vocês precisam sair dessa casa, isso é uma invasão. E a pessoa que estava lá dentro falou: não façam isso comigo, eu sou um crente. Meu Deus! Se defendendo de ser expulso da casa que ele invadiu, alegando: eu sou um crente, eu sou um cristão. Aquela pessoa tinha um título, mas ela não tinha a essência de um cristão. Ela não tinha a honestidade cidadã que um cristão tem que ter. Queridos, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser luz do mundo. E nós precisamos ajudar a outros, como igreja, que conheçam o amor de Cristo, de tal forma que eles também sejam sal da terra, também sejam luz do mundo. E a missão da nossa igreja, escrita aqui no nosso boletim, diz que é preciso cumprir a tarefa de ser sal da terra e luz do mundo. Ser luz é algo lindo, maravilhoso, até porque Jesus diz assim: olha, eu sou a verdadeira luz do mundo. João, vê lá comigo, João 1,9. João 1,9, vem lá comigo, lá no Evangelho de João. João 1,9 diz assim: a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Esse é Jesus, a luz do mundo. Mas essa luz ilumina o homem. Ela joga essa luz, a luz de Jesus joga sobre nós. E eu fico pensando, nós temos que ser que nem a lua. Nós temos que ser que nem a lua. Essa lua linda que aparece à noite, ela reflete a luz do sol. E você precisa refletir a luz de Jesus na sua vida. Quando as pessoas olharem para você, para a sua vida, para a sua missão, para a sua fé, elas precisam ver Jesus em você. Porque a luz de Jesus brota de você. É a graça de Deus em você e é a graça de Deus através de você. Mateus 5,16, venha comigo, caminhando para o fim. Mateus 5,16 nos diz algo lindo, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A palavra ensina que é essa luz
que refletida em nós, refletida na igreja, vai permitir aos homens ver a luz da glória do nosso Pai que está no céu. Lembre do seguinte: as pessoas não podem ver Jesus, as pessoas não têm o discernimento do Espírito Santo, elas tantas vezes, a sociedade não está nem aí para a Bíblia, mas a sociedade olha para você. O Jesus que a sociedade pode ver é você, é o que é refletido de você. Que você seja alguém que ensina, que vive e que ensina as pessoas a serem sal da terra, luz do mundo. Nunca esqueça da missão da sua igreja, nunca esqueça da sua missão. Que esse tempo passado de distanciamento dos irmãos e do distanciamento da reunião física da igreja jamais possa fazer você esquecer de quem você é, em quem você crê. Que jamais você esqueça da sua fé. Não se esqueça da sua fé. Eu quero terminar essa mensagem relendo a missão da sua igreja. Está lá no finalzinho do boletim. E eu quero que você preste muita atenção, porque, embora diga que a missão aqui é da igreja, essa missão é sua, porque a igreja é você. Que diz assim: a Igreja Batista da Freguesia existe como instrumento de Deus para restaurar vidas, fazendo-as conhecer o amor de Cristo e levando-as ao crescimento na vida cristã, cumprindo assim a sua tarefa de ser sal da terra e a luz do mundo. Deus abençoe você. Não esqueça da sua fé. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, obrigado pela tua bondade, obrigado pela honra que o Senhor nos deu de sermos igreja de Cristo na face da terra. Muito obrigado. A igreja não existe por vontade humana, mas ela existe pela tua vontade, refletida na vontade humana. Senhor Deus, ajuda-nos aqui, sejamos realmente sal da terra e luz do mundo. Não nos deixe apenas parecer, mas ajuda-nos a ser. Como é importante ser. Essa é a nossa missão. É a missão de levar o amor de Cristo para todas as pessoas. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a que sejamos pessoas melhores, para que nós possamos te servir melhor, refletir melhor a luz do teu Filho Jesus. Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar um novo cântico, louvando a Deus, sem jamais esquecer da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural.
cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Deus. Sei com a vida de cada um que está nos assistindo, ó Deus. Muito obrigado porque a gente pode confiar em Ti, ó Deus, que você é imutável, ó Deus, que o Senhor é imutável, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor, ó Deus. Ser com cada vida que ouviu essa mensagem, ó Deus, que possa ter aprendido, ó Deus, possa ter guardado, ó Deus, e colocar em prática. Senhor, muito obrigado pela vida dessa igreja, ó Deus, que a gente consiga fazer a diferença aqui nesse bairro, ó Deus. Ser com cada pedido que foi feito, ó Deus, seja de saúde, ó Deus, seja de emprego, seja sobre qualquer coisa, ó Deus, que o Senhor esteja à frente dessas batalhas, ó Pai. Que o Senhor esteja com essas pessoas e que elas sintam, Deus, sempre que o Senhor está com ela, Pai. Ser com cada vida, Deus, é essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Até a noite, igreja. Um abraço. Fique com Deus.